Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde haviam janelas abertas do lado para Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. É importante o 12, vamos ler o 12 também. Se apresentaram ao rei a respeito ali do intermédio real e lhe disseram: não assinastes por intermédio de um espaço de 30 dias que todo homem que fizesse uma petição a qualquer outro Deus ou a qualquer homem que não seja a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa segundo a lei dos medos, dos persas, e se não pode ser revogada. Eu vou ler também o 13 aqui, acompanhe comigo o 13, é importante e a gente fecha com ele. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito, ou então daquilo que foi assinado como documento. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Só até aqui, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero estar orando por você, colocando a sua vida diante do Senhor mais uma vez nesta noite. Eu sei que o pastor Everton já liberou, eu sei que aqui o pastor Isaías também já liberou, mas o Senhor tem mais para fazer através de mim, em você e através de você também. O Elinho vai estar juntamente comigo nesta noite, ministrando através do teclado, e cremos que o Senhor, Ele é aquele que vai a lugares que nós não podemos ir, que faz coisas que nós não podemos fazer, que chega a lugares que nós não podemos chegar. Meu Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, e nós queremos Te glorificar pela Tua palavra, Senhor, que foi lida, que foi nessa hora, Senhor, respaldada através daquilo que nós memorizamos ao lermos. Que o Senhor venha como espada afiada de 2 gumes em cada coração nesta noite, e que o Senhor ministre aquilo que cada um precisa ouvir, Pai. Não aquilo que eu quero, não aquilo que as pessoas querem, mas aquilo que elas precisam, aquilo que eu preciso. Que eu seja o menor de todos, como sempre eu tenho orado ao Senhor, e que o Senhor cresça cada vez mais através da minha vida. Meu Deus, que a unção, ela possa quebrar todo jugo, que haja cura nesta noite, que haja restituição, que haja restauração, que haja, Senhor, unção, que em nome de Jesus, quem chegou aqui enfermo, que saia curado, quem chegou aqui angustiado, que receba óleo de alegria, quem chegou aqui preso em grilhões, que seja liberto, quem chegou aqui desmotivado, desencorajado por causa dos sonhos frustrados, que o Senhor possa reativar nos corações aquilo que estava adormecido, Senhor, e que a Tua obra, a boa obra que o Senhor começa, que o Senhor possa completá-la para a glória do Teu nome. Se você crê que o Senhor está aqui, diga amém e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Se é para Ele, pode ser mais forte. Aleluia, que coisa linda. É aquilo que eu sempre falo: o fogo não vem por causa do altar, ele vem por meio do sacrifício. Eu sempre digo isso e reafirmo que não existe um pregador ungido, não existe um ministro de louvor abençoado, se a igreja também não estiver aberta como um terreno fértil para receber a palavra de Deus. E essa conexão que sai do altar, que vem também de vocês para nós, que faz com que a glória desça, é o fato de sermos um. Amém? Meus lindos, eu quero trazer um tema que ele pode parecer comum, é uma realidade que todos nós vivemos, mas existe uma profundidade muito grande no que Deus ele propôs no meu coração para que falássemos nesta noite. Eu quero falar sobre vencendo a inveja. Diga assim para o seu irmão: vencendo a inveja.
E é interessante que todos nós, quando pensamos em inveja, nós pensamos naquela pessoa que sempre se levanta contra nós, tentando contrariar aquilo que nós estamos tentando fazer, ou porque tem inveja do casamento que é bem sucedido, no seu caso, do relacionamento, ou porque tem inveja porque você está prosperando, está crescendo e ela não, ou porque tem inveja porque você é usado por Deus e ela não está dando lugar, por isso não é usada. Ou seja, isso aqui traz uma abrangência de áreas na nossa vida que são qualificadas como inveja que as pessoas têm de você ou daquilo que você faz. E é interessante que talvez você que está aqui nesta noite, você não tem inimigos, você não provocou nada em ninguém, você não fez mal a ninguém, mas o que você faz, mesmo sem ser um mal para aquela pessoa, incomoda aquela pessoa, chateia aquela pessoa, porque a Bíblia classifica a inveja como sendo um fruto da carne. E é interessante que todos nós estamos vulneráveis a esse ambiente. Só que o que é mais terrível no aspecto da inveja, não é simplesmente uma pessoa desenvolver esse sentimento contra você, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. E quando eu falo sobre vencer a inveja, eu não falo de você enfrentar a pessoa, porque você não está lutando contra ela, por mais que ela dê brecha, por mais que ela dê lugar. É interessante que o pastor Cláudio Duarte falou uma coisa que a princípio pareceu uma heresia, mas ele é muito sábio, é um homem de Deus, e depois nós começamos a rir. Ele disse, era melhor que toda pessoa tivesse um demônio, porque a gente vinha, expulsava o demônio e a pessoa ficava liberta. Mas o pior é que quando você vem para a pessoa orar, não é o demônio que está nela não, é ela mesma. É a carne que reina, é a personalidade que tem dificuldade de se inclinar, de se converter, de estar ali aberta para mudanças. E existe uma grande diferença sobre você querer imitar alguém, porque alguém te inspira, de você ter inveja de alguém. Paulo diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se eu olho para um evangelista abençoado como David Leonardo, e hoje decido pregar, sentado em um banco, não é por inveja, é porque ele me inspira, é porque ele é um homem de Deus. E se você diz, fulano de tal está imitando tal pessoa, não classifique que aquela pessoa está sendo invejosa, classifique que aquela pessoa tem tanta admiração, ela se inspira tanto naquele homem de Deus, naquela mulher, na forma que ele é disciplinado nos negócios, na forma que ele trata as pessoas, que ela trata as pessoas, que os atos daquela pessoa ensina aquela outra que quer imitar. Isso não é errado. Não é errado você imitar um pregador, não é errado você se inspirar em alguém, dizendo, eu quero ser mais doce como fulano de tal é, eu quero ser mais paciente para ouvir. Não é errado você pegar uma receita de um bolo com alguém. Não é errado alguém que fabrica um modelo de roupa chegar para você e te dar uma força e te mostrar caminhos dentro não só daquilo que ele fabrica, mas do trabalho dele. Age assim. Você trabalha no banco, você trabalha com vendas, você trabalha em escola, você trabalha como empresário. Age dessa maneira, porque dessa maneira você vai prosperar. Isso é a coisa mais linda do mundo. Isso aqui se chama passar o legado, se chama inspirar outras pessoas. E nós precisamos ser inspiradores. Eu preciso buscar de Deus ser uma inspiração para que você venha para o culto. Não por mim, não por quem toca ou por quem prega, mas pelo ato de congregarmos, que é um princípio bíblico, de estarmos juntos como corpo de Cristo e recebermos de Deus. Então, se alguém imita alguém,
Essa pessoa não está imitando porque ela está sendo invejosa. Você pode dizer, olha, lá vai a inveja da pessoa, está com um cabelo igual a irmã fulana de tal. Não, não é inveja, ela achou bonito o cabelo da pessoa e ela decidiu copiar. Então isso não é inveja. A inveja é um sentimento extremamente diabólico, onde na verdade a pessoa ela não quer se inspirar, ela quer a queda da outra, ela quer o fracasso da outra, ela quer a morte da outra. Ela não admira a outra, ela quer que a pessoa caia, para que ela possa subir. Ela pode ter inveja porque ela gostaria de estar na posição da pessoa, mas no coração dela, o que ela desejaria era que a pessoa não estivesse na posição que está, para que ela pudesse estar. Isso é inveja. É quando você deseja que alguém seja aniquilado para que você possa aparecer. É quando você deseja que alguém desapareça para que você possa se mostrar. É quando você deseja que alguém desça para que você possa subir. Mas quando você admira alguém que está em cima e deseja ser um imitador e aprender com aquela pessoa, isso é bíblico. Então existe essa grande diferença. Cuidado para não taxar um imitador de invejoso. E cuidado para não taxar um invejoso de imitador. Ah, porque fulano de tal, ele admira fulano de tal. Não, nesse caso, se é inveja, não admira não. Ele quer o lugar da pessoa, mas em cima da destruição dela. Então é interessante que Daniel, ele veio ali entre os babilônicos, mas ele não era babilônico. Ele não era da Babilônia. Ele era hebreu, ele era judeu. Ele veio quando os cativos foram levados, o remanescente, até a Babilônia. E é interessante que Deus em todo tempo exalta a vida de Daniel como sendo um estrangeiro. Eu posso confessar para você claramente uma coisa: ser estrangeiro não é fácil. Você viaja de Caruaru ou da sua cidade para outro lugar, então enquanto você está a passeio, é maravilhoso. Mas quando você passa a morar em um lugar, que você começa a ver os defeitos, que você começa a ver a cultura, talvez não dentro do Brasil, mas fora do Brasil, mas até dentro do Brasil, você vê isso. Você vê o quão ilusório é tudo que se mostra. Não é porque aquele lugar seja ruim, é porque o processo de adaptação cultural, e você ter que recomeçar, fazendo novos amigos, indo para uma nova igreja, quando você já estava acostumado com a sua igreja, tendo um novo líder, quando você já tinha um líder, até para começar um relacionamento. Eu falo uma verdade aqui para vocês: muita gente quer viver um novo em um relacionamento porque o namoro terminou, mas tem gente que diz: eu não estou disposto a começar tudo de novo, a começar do zero. Então é um desafio grande você ser estrangeiro, porque eu e a minha esposa já moramos recém-casados em Goiânia, Goiás, e eu posso dizer para você que o processo de adaptação não é fácil. Quando você vai em uma viagem, quando você passa 10 dias, 15 dias, um mês, ainda vai. Mas eu garanto aqui que a maioria daqueles que moram em Caruaru e amam a sua cidade, quando passam 15 dias fora, por mais maravilhoso que seja o lugar, e se estender por um mês, você já fica querendo voltar. Você já fica lembrando do seu hábito de academia, de trabalho, de comida, daquele cuscuz, daquela tapioca. Por quê? Porque tudo aquilo que está ausente faz falta. E aquilo que faz falta nos traz saudade. Então Daniel, ele era um estrangeiro. E como estrangeiro, as comidas eram diferentes. Então naquele momento foi identificado que Daniel era diferente dos demais e se destacava pela sua inteligência, pela sua intelectualidade, pela sua obediência e pela sua beleza também. Ele e os seus amigos. E foi determinado de que ele comesse as iguarias do rei, mas ele tinha um propósito com Deus e ele fez um jejum e ele pediu para comer só legumes, fazendo um desafio de que se não comesse as iguarias, de todo jeito com os legumes ele ficaria forte.
ele iria realmente corresponder à forma física e de sabedoria que o rei esperava que ele tivesse. Isso foi respeitado. Em todo tempo o Senhor era com Daniel e o Senhor honrava Daniel. Mas quando você lê uma história de que alguém se destacou, como José no Egito, mas o que ele passou para chegar até lá, o que ele teve que enfrentar e o processo de adaptação. E quando ele vê o seu irmão Benjamim, eles vão embora a princípio e ele fica chorando. O emocional daquele homem passou por altos e baixos. Olhar para uma história como a história de Daniel, que foi extirpado à força do meio da sua família, da sua parentela, que foi extirpado ali do meio do seu povo. Não foi fácil todo o processo de adaptação, mas mesmo assim o Senhor o honrou onde ele estava, porque o que faz o lugar não é a estrutura do lugar ou a fertilidade que ela tem, é a unção de Deus que repousa sobre a sua vida. Não importa se a terra é seca, onde você pisa ela molha. Não importa se a enfermidade está, a oração da fé curará o enfermo. Não importa se o cansaço existe, Deus ele é aquele que dá força ao cansado, que levanta o abatido e o necessitado do pó e o faz assentar em meio aos príncipes. Não importa o quanto te achem pequeno, o que importa é que o Deus que é grande, quando Ele quer engrandecer o nome dEle através da vida de alguém, Ele engrandece, Ele favorece, Ele estabelece, e operando Ele, nada e ninguém impedirá. Então, meu irmão, você nasceu para ser luz. Você pode ser estrangeiro em alguns lugares. Você pode chegar no lugar, vou até trazer um exemplo simples aqui, onde tem algo que você não sabe fazer. Pastor Everton liberou o vídeo do excelente jogador de futebol, que eu não sei jogar, mas eu ainda vou fazer um vídeo vestido, mas nadando, para poder superar a vergonha aí, pastor, tá certo? Pronto, e ele disse que vai gravar e vai postar, tá certo? Mas, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Eu não sei jogar futebol, mas segundo os meninos, quando eu fui até o futebol, foi uma tarde tão gostosa e tão divertida, que eles disseram assim: pastor, não deixe de vir não, o senhor pode não jogar, mas o senhor nos fez rir, o senhor brincou conosco, o senhor esteve aqui. Eu era um estrangeiro no futebol, porque eu não sei jogar, mas de repente você pode não saber fazer o que estão fazendo, mas existe uma unção de Deus sobre a sua vida, que faz com que a sua presença seja agradável. De repente alguém já chegou para você: vamos lanchar, eu não estou nem com fome. Não, tudo bem, não coma, mas só de ter a sua companhia. Você pode estar no lugar que a comida nem é muito boa, mas se a companhia for maravilhosa, pode ter certeza que o lanche e a comunhão será espetacular, sim ou não? Você pode estar no lugar que não seja um resort, nem uma mansão, mas você está com a equipe da igreja que foi acampar, está tomando banho em um banheiro que foi alugado, montou um acampamento, mas de repente está todo mundo animado, comendo, e só pelas pessoas, mesmo você se sentindo um estrangeiro fora da sua zona de conforto, você se sente confortável, porque o que faz o lugar são as pessoas. E eu vou além, o que faz o lugar são as pessoas e o Deus que habita dentro dessas pessoas. Se você crê que é assim, diga aleluia, diga glória a Deus. Então Daniel, ao se destacar e passar por tantos reinados, Nabucodonosor, vem o rei Dário, depois vem Ciro, chega o período do rei Dário. Entre tantos satrapas e presidentes, 3 presidentes foram constituídos, entre eles Daniel. E entre os 3, ele foi o que mais se destacou. Por quê? Porque tudo que fazia, fazia com excelência.
Ele era estrangeiro, mas ele era submisso. Ele era estrangeiro, mas ele estava ali para corresponder ao governo do rei Dário. É tanto que você vê lá na frente o carinho e a estima que o rei Dário tem por ele. Você só não tem que se submeter a uma autoridade quando o que for determinado pela autoridade te leva ao pecado e a quebrar princípios bíblicos. Uma irmãzinha chegou para mim e disse: pastor, eu, por ser submissa ao meu marido, então quando ele vai para o bar eu vou, e quando ele me pede para tomar um, eu tomo também para ser submissa a ele. Eu digo que está errado, nenhuma submissão humana. Olha, ela queria beber mesmo, né? Aí colocou a culpa no marido. Mas o que é que acontece? Nenhuma submissão humana substitui a submissão de Deus, certo? E pode dizer que foi pastor André que mandou. Se é bênção, vá. Mas se é para pecar, diga ao seu marido e à sua esposa: eu vou orar por você. Se está errado, está errada. Mas se quiser se melar, se mele só. Eu não tenho nada a ver com isso. Se quiser que eu lhe acompanhe para a igreja, para jantar, para o que for, conte comigo. Mas para pecar contra o meu Deus, não espere que eu faça isso. Amém? Nenhuma submissão humana pode ser maior do que a submissão a Deus. Amém? Mas só que Daniel, dentro daquilo que era possível, em todos os seus afazeres e compromissos e comprometimentos ministeriais, ele era submisso ao rei. E aquilo incomodava as pessoas. Primeira característica que ele tinha que incomodava é que ele fazia tudo bem feito. Diga assim para o seu irmão, diga: quando você se dispõe a fazer algo, você faz valendo. Vou falar uma verdade aqui para você. Quando eu vou cozinhar para mim, eu cozinho um gororoba. Se a tapioca ficar quebrada, se ficar ali parecendo uma gororoba mesmo, eu vou comer. Mas se for para alguém, eu dou uma caprichada. Eu digo: não, essa não é digna de você, eu vou preparar outra. Eu tenho isso. Então Daniel tinha isso nas suas características. O que ele fez pela Babilônia, mesmo sem ser a sua terra, ele fez com excelência. Mesmo sem ser o seu povo, ele fez com excelência. Não é porque hoje a igreja aqui numa quarta-feira está cheia, que o pastor vai pregar menos ou mais, que vai pregar com mais intensidade ou menos intensidade. Não é porque tem duas pessoas que eu não vou valorizar a atitude das duas que vieram para receber de Deus. Aquele que é fiel no pouco, no muito o Senhor o colocará. Nós precisamos ser multiplicadores de talentos. Nós precisamos entender que Deus prova o nosso coração na simplicidade. Muita gente ainda não recebeu de Deus, porque quando vê o pequeno chegar, subestima, e Deus olha e diz: pois é, meu filho. E é nisso aqui que eu estava te provando. Quando eu comecei a pregar, deixa eu só dizer para você, sabe quem era a minha audiência? Eu mesmo, pregando na frente do espelho, treinando com escova de cabelo da minha mãe com 14 anos. E no final, glória a Deus, eu mesmo pregava e eu mesmo me convertia. Eu me convertia e dizia no final: eu recebo. Então não se envergonhe se você treina cantando na frente do espelho, porque eu comecei. Teve um dia que, para testar também como seria pregar com um pedestal, eu coloquei um cabo de vassoura e comecei a pregar também. E mais uma coisa maravilhosa, diga para o seu irmão, diga: mais uma coisa maravilhosa, eu me converti também. Toda vez que eu pregava para mim, olhando para mim no espelho, eu me convertia. Então é interessante que todas as vezes que o Senhor me levava a lugares, eu já fui para palácios, participei de congressos, ministrei para multidões. Eu lembro que quando Diante do Trono foi para Jaboatão, que foi ali para a praia, me chamaram para trazer uma palavra, e havia uma multidão na minha frente. Mas já fui para lugares que eram pessoas simples e poucas pessoas, e isso não mudou a intensidade, o coração voltado para Deus. E se eu tivesse a audiência de um só, que é do Senhor,
isso já me bastaria, porque tudo é para Ele, para a glória dEle. Amém? Então Daniel fazia tudo com excelência. Deus entregou isso a ele. Deixa eu dizer uma coisa para você: o dom vem de Deus, vem. É Deus que capacita, Ninguém chega e canta por cantar. Existe naturalmente um dom onde a pessoa vai sendo lapidada, mas existe também um esforço próprio da pessoa para ser melhor a cada dia, no que faz, no caráter, no temperamento, como mãe, como pai, como pastor, como marido, como esposa. Você não pode parar no tempo, você precisa buscar sempre ser melhor. E quem não se esforça, quem está vivendo a parte do hino nacional deitado eternamente em berço esplêndido, você que trabalhou com a pessoa que está com a cabeça quadrada de lá de trás, que é uma pessoa que não se inclina, que não recebe conselho, só ela está certa, e vê que ela parou no tempo, e que aquela pessoa, ela vai pregar, ela não estuda, ela não se atualiza, vê que aquele médico não sai do canto. Você não tem nada a ver com isso, mas quem busca crescer e fazer o melhor, quando o outro tem um caráter de inveja, isso incomoda quem não está disposto a se submeter ao novo de Deus. Quem não está disposto a crescer, quer crescer, vai ensaiar, quer crescer, vai fazer aula de canto, quer crescer, vai estudar a palavra, quer crescer, estude melhor, faça sua planilha para ver sobre as suas vendas, como você pode prosperar, como você pode investir nos seus negócios. Tempo de amolar ferramenta não é tempo perdido. Daniel não chegou do nada e foi jogado, ele foi treinado e preparado para aquilo. Como ele fazia com excelência, ele despertava inveja. A segunda coisa que fazia com que os outros ficassem chateados com Daniel é que ele era o queridinho do rei. Mas acredito eu que não era porque o rei escolheu que ele fosse o queridinho, mas porque ele plantou na vida do rei submissão, amor e carinho. Tem gente que diz: eu queria ser mais perto, pastor. Você liga para mim, já marcou uma tapioca comigo? Ou espera que eu chegue para fazer isso? Eu tenho um prazer e uma honra muito grande de estar com as pessoas, mas elas precisam me dar um sinal de que elas querem. Existem pessoas que inúmeras vezes eu digo: quando sair do culto vamos lanchar. Eu entendo perfeitamente quando não se pode, quando nunca se pode, eu também entendo. É a característica de cada um, mas essa pessoa não pode cobrar depois, ou em qualquer ocasião, de que não teve o tempo com o pastor, não se aproximou. Eu não sou Jesus, eu sou como João Batista, nem sequer sou digno de desatar as suas sandálias. Eu entendo que ser pastor é ser acessível. Eu falei com o pastor Everton e falei com o pastor Gledson. Eu já participei de debates teológicos que foram maravilhosos, com pessoas éticas de crescimento. Mas se vier com ignorância e com falta de ética, eu não participo, porque eu não consigo ser assim. A diferença de pensamentos tem que ser respeitada, mesmo que você não concorde. A linguagem de amor, ela tem que ser respeitada. Tem gente que entende que não precisa pedir perdão, que os atos são mais importantes do que o pedido de perdão. Eu concordo com você, mas já tem gente que entende que o pedido de perdão mais os atos são importantes. Para ela é importante ouvir: me perdoe. E é interessante que quando você vai ler o livro As 5 Linguagens do Amor, que tem também as linguagens do perdão, cada ser humano tem a sua característica, e a gente tem um respaldo bíblico. Pedro, quando negou a Jesus, ele não chegou dizendo: Jesus, me perdoe. A motivação de que ele estava arrependido e estava pedindo perdão foi deixar tudo, pular nas águas, no mar de Tiberíades, e ir ao encontro do Senhor. Ele provou com obras, e Jesus honrou.
Jesus chegou para Pedro, depois de perguntar 3 vezes: tu me amas? E entregou as ovelhas em confiança àquele homem. Então aquele foi um ato de pedir de perdão, foi. Nem todo mundo vai chegar e vai verbalizar, mas a atitude da pessoa vai dizer que ela está lhe pedindo perdão, a mudança dela. É isso que é tremendo. Mas tem gente que é importante também ouvir. E além de ouvir, também é importante os frutos, porque não adianta ouvir só. Se a fé sem obras é morta, o pedir de perdão sem frutos também é morto. E o que é que acontece? Jesus também exaltou quem? Zaqueu. Senhor, eu queria te pedir perdão, porque se eu enganei, defraudei alguém, 4 vezes eu vou restituir a essa pessoa. Muito bem, Zaqueu. Hoje chegou salvação na sua casa. Me convém pousar na sua casa. Não houve nenhum problema de Zaqueu pedir perdão. Então, pedindo perdão ou não pedindo, o importante é ter frutos. Jesus nunca censurou quem pediu e quem não pediu. Então isso depende da linguagem de cada pessoa. Só que Daniel incomodava, por quê? Porque Daniel era o queridinho do rei, mas eu tenho certeza que ele plantou isso na vida do rei Dário. Então quando você é amado pelas pessoas, olha para o seu irmão, vai lá. Isso aí não é soberba não. Isso aí é entender quem você é em Deus. Diga para o seu irmão: eu tenho culpa se eu sou amado? Você se sente desamado demais. Você falou tão fraquinho que parece que todo mundo te odeia. Olha para o seu irmão e diga assim: eu tenho culpa de ser amado por Deus e pelas pessoas? Diga: o que eu quero, fala para o seu irmão: o que eu quero é amar e ser amado. Amém? Então ele era querido do rei, por quê? Porque ele plantava. Por que também nós vemos na vida de Neemias que ele era querido, o rei Artaxerxes, que se preocupou porque ele estava triste, porque ele era alguém que plantava sementes de amor, de honra e de submissão na vida do rei. Como é que você vai cobrar o que você não planta? Como é que você vai querer aquilo que você não faz? Como é que você quer colher frutos maravilhosos se você tem plantado sementes de espinhos? Como é que você quer a simpatia das pessoas se você não se abre? Como é que você quer se relacionar se você não se abre para relacionamentos, para conhecer pessoas, para pelo menos saber qual o contexto, qual a situação, qual a circunstância? Então diz a palavra que o rei, ele amava Daniel, e para quem não se sentia amado porque não fazia por onde, a inveja explodia. Mas diga assim ao seu irmão, aperta na mão dele, diga: eu sou amado. Diga: aguenta aí, meu irmão, diga: você também é amado. Diga: eu te amo. E como ele prosperava, terceira coisa, vou falar uma verdade para você, por se destacar, historicamente ele era mais rico, tinha mais dinheiro. Por que fulano ganha dinheiro e eu não ganho? Sou presidente também. Por que ele prospera e eu não prospero? Vá se ver com a formiga, ó preguiçoso, vá trabalhar. Está esperando cair do céu? Além de trabalhar, trabalhe digno e certo. E um dos segredos também de prosperar é plantar. Camarada não planta na vida de ninguém, não planta na obra. Pirangueiro de carteirinha, pega pesado, avarento. Meu Deus do céu, faz a barba na faca porque não quer pagar R$50 no barbeiro. Estou dando um exemplo aqui extremo. Dá alisamento em casa, tora o cabelo todinho porque não quer pagar uma cabeleireira. Está juntando dinheiro para comprar um iPhone, mas está faltando carne de boi em casa. O salto tem 15 centímetros.
E a bolsa da Louis Vuitton, Carmen Stephens. Mas quando você vai ver, abra aí, minha irmã, eu queria comer uma tapioca, mas nem dinheiro para comer tapioca eu tenho. Joga essa bolsa no lixo, ou então vende essa bolsa, para ver se você tem o que comer. Do que adianta viver de aparência? Jesus disse, por isso que a videira vai secar, porque ela tem aparência, mas ela não tem frutos. É forte, mas é bíblico. Se tem, reparta. Eu conheço pessoas que quanto mais elas dão, mais o Senhor entrega nas mãos dessas pessoas. Por quê? Porque elas têm um coração abençoador. Eu não estou falando de você ser uma pessoa besta e as pessoas se aproveitarem de você. Eu estou dizendo, quando Deus der o comando, obedeça, invista. Investir no reino é investir em vidas, é investir naquilo que é de Deus. Se nós pagamos um aluguel aqui, não é para estarmos em um lugar bonito sendo filmado, não, é para abençoar você. Se vamos fazer uma vigília, é para abençoar você. Se queremos trazer alguém de fora, é para te abençoar. Tudo visa a glória de Deus e te abençoar. Se fosse por salário e por dinheiro, eu já teria deixado de ser pastor há muito tempo. Mas eu sou por vocação, eu sou por chamado, eu sou por amor, eu sou porque eu creio que o Deus que me escolheu é supridor da minha vida, da minha casa, das minhas filhas, da minha esposa e de todos aqueles que estão à minha volta e que me conhecem, sabe? Não vou lanchar. Por que não vai lanchar? Porque eu não tenho dinheiro de... Vai comer todo mundo agora. Está sem dinheiro, mas vai. Nem que eu divida o meu pão com você. Eu queria não sentir tanto a falta de pessoas, não ter tanta saudade. Eu queria. Eu falei uma vez para uma pessoa, eu disse, o que pode ser a minha maior virtude e a minha maior fraqueza é amar demais, é me apegar muito às pessoas, é sentir saudade delas, é ver a importância de um abraço, de tomar um café, de poder ajudar pessoas e ver um sorriso no rosto delas, de ver um casamento que estava destruído sendo reconstruído, de ver irmãos que não se falavam se falando, de unir o que estava espalhado, de ver gente doente sendo curada. Isso tem preço. Não existem milhões. Já recebi propostas para ser pastor fora, mas Deus tem um propósito comigo em Caruaru. Se em outra ocasião, outro dia Ele quiser me levar, eu estou no vento do Espírito, mas eu amo a minha terra, eu amo o meu povo e não tenho esse direcionamento hoje. Mas quantas e quantas propostas chegaram, e de repente, quando eu fazia seminário, chegavam duas senhoras que eram professoras de muito longe, e a gente tinha um lanche. E eu sempre tive essa característica com a criança e com o velho. E quando aquelas senhoras chegaram, as comidas já estavam frias, eu esquentava, eu botava a mesa para elas. E aos 18 anos, eu escutei de uma pessoa, na época pela imaturidade, isso me feria um pouquinho. Hoje não feriria mais de jeito nenhum. Lá vai o bajulador ajeitar as professoras só para ganhar nota boa. Nunca precisei. Sempre fui muito estudioso, me dedicava ao que fazia. Mas eu fazia aquilo por amor. Uma com 70 anos, outra também com uma certa idade. E eu tinha o maior prazer de que elas comessem a comida quentinha. Elas me agradeciam por isso. Então você ser próspero não é ser próspero apenas financeiramente, é ser próspero no que faz. Fulano de tal pode estar moído, mas quando pega o microfone,
Fulano de tal pode estar passando pela luta que for, mas quando abre a boca, quando pega o dedo para dedilhar naquele teclado, tal pessoa pode estar como for. Quando chega para vender uma pessoa simpática, você chega na porta, vem logo a alegria dessas irmãs lindas e irmãos te abraçando, te amando. Então a tristeza, ela salta de alegria. Por quê? Porque você está na presença de Deus, você está prosperando no que faz. E quando você prospera financeiramente, quando você prospera emocionalmente, quando você prospera no seu amor, no seu crescimento, em que área quer que for, isso incomoda quem tem inveja e não quer mudar. Mas já para ir finalizando, vamos criar algo contra Daniel. Vamos determinar um decreto, porque nós sabemos que ele busca o Senhor, o Deus de Israel. Vamos colocar para o rei em cima o decreto dos medos dos persas. E durante 30 dias não se poderá fazer nenhuma outra petição, a não ser ao rei Dário. E para pegar Daniel em cima disso, porque Daniel era submisso, mas é o que eu falei a princípio, a maior submissão é a Deus. Agora também não vai usar a submissão a Deus para ser rebelde, não. Deus me mandou separar, mentira. Deus não mandou, não. Você está sendo rebelde, porque Deus não é Deus de separação. Deus me mandou chegar na cara do irmão e falar tudo que ele precisava ouvir. Foi com sabedoria, foi com amor, não foi com ignorância e arrogância. Então você agiu pela carne. Deixe de imputar a Deus o que você faz pela carne. Não é o Espírito Santo, não, é cão mesmo. E quando a gente dá lugar é pior. Então de repente, sabe qual foi o erro de Daniel? É muito forte. Ele orava ao Senhor, diz a palavra no texto, no quarto acima da sua casa, onde tinha as janelas abertas para Jerusalém, à vista da sua terra, da sua cidade. Ele tinha saudade, mas ele não podia voltar. Mas a Bíblia diz que os homens, os invejosos, seguiram ele e o viram orando. Isso me mostra geograficamente, obviamente, que se o quarto ficava no primeiro andar, esses homens entraram na casa de Daniel e viram o que Daniel estava fazendo. Sabe como vencer a inveja? Feche a porta da sua casa, do seu coração, e não deixe ela aberta para todo tipo de pessoa entrar e fazer o que quer fazer. Diga para o seu irmão, diga: pega a chave do teu coração e se blinde. Você não é lixo para o povo estar catando. Você não é tapete para o povo estar pisando. Suas emoções não são brinquedos para as pessoas chegarem, para o diabo chegar e fazer o que ele quer fazer. Fecha a porta da sua casa. Tem gente que só quer bisbilhotar a sua vida. Se quiser tentar ver, vai tentar ver, mas é se pendurando, fazendo o que for. Mas dentro da minha casa só entra quem me ama, quem me honra, quem está comigo, quem tem a visão que eu tenho. O que eu estou querendo dizer é que você abre a sua vida e o seu coração para todo tipo de gente. Você está se expondo. O problema de Daniel não era orar, mas o problema dele foi não trancar a porta da sua casa. Quer ter um ministério de sucesso? Fecha a porta. Não estou dizendo para não deixar pessoas entrarem, mas tenha o controle de quem entra na sua vida e no seu coração. Cuidado com que você escute e a quem você dá ouvidos. Tem gente que só vem para botar lixo e desgraça no teu coração e te afundar ainda mais.
gente que vem para construir, que faz a tua vitória, a vitória dele, a vitória dela, que faz a tua conquista, a conquista dele, a conquista dela. Então para essa pessoa, não só abre a porta, diga a ela: vem orar comigo, vem buscar comigo, vamos ceiar juntos, em nome de Jesus. Igreja, abra os olhos, você vence a inveja, tendo o controle de quem entra e de quem não entra dentro do seu coração. Se você crê que é assim, aplauda lindamente o nome do Senhor. Deus honrou em relação à cova, honrou. Segunda coisa para vencer a inveja: aqueles homens seguiram a Daniel e foram até a casa dele. Ouviram orando e vieram até o rei. Se uma sentença da terra foi estabelecida e o rei ainda tentou salvá-lo, revogar, mas não conseguiu, diga para o seu irmão, diga: fica tranquilo, porque enquanto circunstâncias e pessoas querem te matar, diga: Deus quer você vivo. Diga: Deus tem livramento para você. Não vá querer se justificar, não vá querer ser seu próprio advogado ou juiz. É para entrar na cova, eu vou. O rei disse logo: que o teu Deus te livre. Ele ficou angustiado, o rei Dário, mas ele disse a Daniel: que o teu Deus te livre. Se a sentença da terra vier, fica tranquilo, porque a sentença do céu é diferente. É uma sentença de vida abundante. É uma sentença de esperança, de fé, de cura, de provisão, de prosperidade, de ânimo, de alegria. Se você recebe nesta noite, aplauda o Rei da Glória. Levanta, xerianda, lamaná.